Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um vídeo com uma proposta um tanto quanto diferente do que eu costumo trazer para vocês. Eu tenho pesquisado um pouco sobre concursos públicos e os temas que geralmente costumam mais cair sobre a língua portuguesa. Como vocês podem ver, eu estou pesquisando nessa página blog.focusconcursos.com.br, então isso é da página deles, tá? Eu tô só analisando com vocês, que isso fique muito claro. Bom, então vamos olhar os 20 temas de língua portuguesa que mais caem em provas de concursos. Bom, vamos lá. Então a gente tem acentuação gráfica, adjetivos e advérbios, colocação pronominal, concordância nominal, concordância verbal, conjunções, crase, estrutura e formação de palavras, figuras de linguagem, funções do que e do se, interpretação de texto. Eu li e a interpretação de texto é o que mais costuma cair em concursos públicos. Então isso é uma coisa que a gente tem que dar muita atenção. Ortografia, período composto, pontuação, pronomes, regência verbal e nominal, relações semânticas, sintaxe e reescrita, termos de oração e verbos. Bom, eu quero falar com vocês hoje, nesse vídeo, mais especificamente sobre a acentuação gráfica, certo? Bom, a acentuação gráfica, o que é? É a colocação de acento ortográfico para indicar a pronúncia de uma vogal ou marcar uma sílaba tônica de uma palavra. Os nomes dos acentos gráficos da língua portuguesa são o acento agudo, o acento grave e o acento circunflexo. Bom, o acento agudo é aquele assim. Aqui, por exemplo, na palavra pé. Acento agudo, tá? Tá. E o acento grave? Qual que é o acento grave? É aquele acento aqui. Então, o agudo é esse aqui. O acento grave é esse aqui. E o acento circunflexo é aquele que a gente chama de pelzinho aqui. Exatamente. Bom, os acentos gráficos são elementos essenciais que estabelecem, por meio de regras, a sonoridade, a intensidade das sílabas das palavras. Aí, eu vou, na edição desse vídeo, eu vou deixar aqui um quadrinho, né, com a acentuação das palavras oxítonas. O que são palavras oxítonas? Oxítonas são aquelas em que a última sílaba é tônica, ou seja, a mais forte. Elas podem ser acentuadas com um acento agudo e com um acento circunflexo. Bom, então, como foi mencionado, as palavras oxítonas são aquelas em que a última sílaba é tônica, ou seja, ela é mais forte. Elas podem ser acentuadas com o acento agudo e com o acento circunflexo. Então, por exemplo, está. Essa é uma palavra com acento e ela recebe acento agudo por ser uma palavra oxítona, terminada em vogal tônica aberta, nesse caso A, né? Então, está. Vamos ver outra palavra oxítona que recebe acento agudo. Canapé, né? Adorá-lo, acém, detém, anéis, batéis, fiéis, papéis. Há exceção nas formas da terceira pessoa do plural, do presente e do indicativo, dos derivados de ter e vir. Nesse caso, elas recebem acento circunflexo, né? Por exemplo, retém, sustém, advém, provém. Bom, vamos falar agora sobre as palavras paroxítonas. As palavras paroxítonas, que eu também vou deixar um quadrinho em algum canto da tela para vocês. Então, as palavras paroxítonas são aquelas em que a penúltima sílaba é tônica, ou seja, é mais forte. Quando a gente fala de sílaba tônica, quer dizer que a gente está querendo falar sobre a sílaba mais forte, tá? Então, uma palavra paroxítona em que a penúltima sílaba é mais forte, por exemplo, dócil, fóssil, córtex, tórax, fêmur, pônei, órfão. Qual que é, dessas palavras que eu mencionei, qual que é a sílaba mais forte? Ó, vamos de novo. Dócil. Dócil. A penúltima sílaba, que é o dó, é a mais forte. Então, por isso, paroxítona. Bom, gente, agora o próximo tema que eu gostaria de falar, que envolve a língua portuguesa com vocês e que é de suma importância nos concursos públicos, interpretação de texto. Se vocês quiserem, comentarem, falarem, queremos ver, sim, os outros 18 temas que você mencionou, que são super importantes em concursos públicos, aí eu posto falando mais. Mas por hoje, ficamos então com acentuação gráfica e interpretação de texto. Vamos lá. Bom, para compreender um texto e interpretá-lo,
que você precisa? Você precisa responder para você mesmo algumas perguntinhas, como por exemplo, qual que é a ideia central do texto? Quem que participa da situação? Né? Então você tem que ver qual que é a ideia central. O famoso skimming e scanning. São técnicas super importantes para a interpretação de texto. O scanning, batendo o olho no texto para procurar alguma coisa específica. Já para momentos em que é necessário você ter uma compreensão mais ampla do texto, ou você precisa explorar mais uma vez, fazendo uma revista pelas palavras, então a técnica é o skimming, né? Vou tentar resumir de uma forma mais, fácil de entender. O skimming é uma técnica de leitura rápida, então você bateu o olho para identificar a ideia geral do texto, tá? A ideia geral do texto. E agora, o skimming é quando você está procurando uma informação específica. Por exemplo, a questão pediu, no terceiro parágrafo, na palavra tal, quer dizer que significa, ou o sinônimo é tal. Aí ele te dá as opções nas alternativas para você assinalar. Bom, aí você precisa voltar no texto procurando no terceiro parágrafo do texto. Então é alguma coisa mais específica. Quando você tá batendo o olho no texto para uma informação específica, é o scanning. O skimming é quando você só quer ver a ideia central do texto. Tava falando a priori, que para você compreender e interpretar um texto, você precisa responder para você mesmo algumas perguntinhas. Por exemplo, qual a ideia central do texto? Essa ideia central você vai aplicar com a técnica do skimming, né? Batendo o olho ali no texto e vendo o que é o geral ali do texto. Quem participa da situação também é um ponto importante. Por que esse ponto é central e envolve essas pessoas? Você tem que ver se tem alguma causa e alguma consequência para a situação de determinado texto ter se desenrolado de uma determinada maneira. A quem essa mensagem transmitida no texto se destina e qual o objetivo de se falar sobre isso, sobre o que está explícito no texto. Aí você fala assim, tá, isso daí tudo bem, mas uma coisa que de certa forma é ruim, não diria ruim, mas algo a se pensar, é que o tempo é muito curto, entre aspas, para responder as questões. Então, que técnicas a gente pode aplicar para responder de certa forma mais rápido as questões de interpretação de texto? Pelo que eu aprendi até agora, ler o enunciado da questão antes de ler o texto vai proporcionar mais clareza sobre o que você precisa focar durante a leitura do texto e diminuir o tempo gasto para resolver essa questão. Então, lê o enunciado da questão antes de ler o texto. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, leia com calma e preste atenção aos mínimos detalhes. Por quê? Se você quer entender o que está escrito, não é numa leitura rápida e superficial que isso vai acontecer. Assim, você tem que estar atento quando for ler qualquer texto, né? Então, foque. O terceiro ponto é, grife aquilo que julgar relevante no texto. Você vai grifar com marca-texto? Não, porque não pode. Mas você pode passar ali a caneta, se você puder levar o caderno de questões para casa, você grifa, né? Sublinha, não é nem grifar. Sublinha ali o que tá mais importante, mais relevante no texto. Por quê? Quando na hora de você voltar naquele texto, você vai ver o que realmente é importante para resolver a questão, sem precisar ler de novo a produção textual integralmente. Bom, a quarta dica, colocar as orações na ordem direta. Aí você fala, ixi, já era. Não. Eu vou tentar, se vocês comentarem bastante nesse vídeo, quererem a outra parte do vídeo, eu vou trazer aqui essa parte mais gramatical da língua portuguesa, se vocês quiserem. Então, aí eu explico mais um pouquinho sobre o que é a ordem direta. Mas por que colocar as orações na ordem direta ajuda? Porque quando você faz isso, os significados vão ficar mais claros, vai evitar que você tenha ambiguidade na interpretação. Bom, a quinta dica é ler vários tipos de textos. Na hora de você se preparar, né, num concurso público ou até mesmo para um vestibular, leia textos de todos os tipos possíveis. Não pense que lendo apenas as obras obrigatórias, os seus problemas vão estar resolvidos, porque você vai precisar de uma variedade de textos, de tipos textuais, para ter êxito aí no vestibular ou no concurso público. Geralmente, o que eu indico? Ler textos jornalísticos, tirinhas, crônicas, poesias, charges e interpretar esses textos. Sucesso!
acha... No site Toda Matéria, por exemplo, tem várias questões de interpretação de texto que ajudam demais. Bom, sexta orientação. Explique para você mesmo o que você compreendeu do texto. Quando você estiver treinando, escreva com suas palavras aquilo que entendeu do texto. Bom, e acredito que resolver muitas questões de interpretação ajuda demais, porque você vai treinar, né? As pessoas pensam que a língua portuguesa é totalmente diferente de matemática, de física. Acontece que, na minha percepção, são matérias que se conversam, vou falar dessa maneira. Por quê? Porque para você fazer uma questão de matemática, você precisa interpretá-la para você resolver, né? Você precisa interpretar o que ele está te pedindo. Por exemplo, ele quer saber a área do triângulo equilátero, mas para isso ele coloca um texto falando, sei lá, das pirâmides do Egito. Um exemplo, tá? Banal. Mas, ele coloca um texto falando das pirâmides do Egito e ele quer saber apenas a área do triângulo equilátero. Então você precisa interpretar muito bem. Física, por exemplo, ele quer saber a velocidade escalar que o ônibus engata a marcha, sei lá, um exemplo. Então, você precisa interpretar muito bem o que está pedindo na questão. E para interpretar, você precisa da língua portuguesa. Então, para matemática, você precisa treinar exercícios. Para física, você precisa treinar exercícios para que você sempre fique em contato com aquelas atividades, aquelas questões, as fórmulas. E para língua portuguesa, a mesma coisa. Treine, treine, treine. Esse é meu conselho. Então, espero ter ajudado vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, quiserem mais conteúdos dessa forma, com mais dicas, comenta aqui. E é isso.